Olá, alunos do segundo ano, vamos continuar falando então de segundo reinado, né? Não acaba nunca, mas não acaba. Vamos lá. Coragem. Bom, então, basicamente, a gente vai falar agora sobre as intervenções brasileiras, né, na região do Rio da Prata, lá na página 273, tá? Então, basicamente, a gente vai ver que o Brasil, de um modo geral, né, tinha, claro, na região do Prata, uma região geopolítica extremamente estratégica, né, uma série de questões de alfândega, questões financeiras, questões, enfim, uma série de situações que passa, né, naquela região. E o Brasil, digamos, de modo geral, está acostumado, né, a intervir, né, naquele território, certo? Então, basicamente, a gente vai ter uma série de disputas territoriais, né, enfim, uma série de situações, né, nessa região de fronteira, que sempre foi uma região bastante conflitiva, enfim, certo? Então, basicamente, com, né, a emancipação, com a formação dos países nesse contexto, certo? Com a Argentina, né, inicialmente, né, o vice-reinado do Prata, que era, né, naquele período da colonização espanhola, vai se desmembrar, vai formar a Argentina, vai formar o Paraguai, né, enfim, e também mais tarde o Uruguai, que se forma a partir da Guerra da Cisplatina, né, então aquela região foi tomada, digamos assim, né, pelo governo português lá no período joanino, se tornou né, a província da Cisplatina, depois se torna independente em 28, certo? Se tornando então a República Oriental do Uruguai, certo? Então, basicamente, como eu falei para vocês, é uma região, né, bastante tensa, né? A própria região da Argentina, né, era muito tensa, cheia de problemas, no sentido de que havia vários projetos de poder, vários projetos políticos para a região, né? Então, tinha os chamados grupos pró uma união, outros grupos pró-federalistas, com uma perspectiva mais voltada para os estados, que estavam sempre em conflito, certo? Lá também tinha dois grandes grandes partidos, como também no Uruguai, né, o Partido Blanco, o Partido Colorado, que são os partidos desses contextos, certo? Então, basicamente, são regiões que o Brasil tinha interesse, né, e que sempre teve uma influência, né, bastante pronunciada, certo? Bom, então, com isso a gente vai ter uma série de confrontos, né? A própria região do Uruguai tem uma série de espaços territoriais que são espaços dominados, né, pelas elites gaúchas, basicamente, certo? E aí a gente vai ter uma série de, como eu falei para vocês, intervenções de acordo, né, com os grupos que estão no poder. Então, o mais conhecido, né, é o período de Oribe Roças, que são Roças, ele era então, né, um político argentino, né, um coronel, assim, tipo, enfim, né, caudilho, né, então tem muito essa ideia do caudilismo, então que eram esses grandes proprietários de terra, esses caras que tinham uma influência muito grande, que tinham um aparato do uso da violência muito grande, né, uma série de, enfim, de seguidores, sei lá, né, agregados, enfim, e que estavam sempre colocando, então, o seu poder, né, a partir dessa perspectiva. Então, basicamente, a gente tem, então, né, o Roças, no caso da Argentina, e o Oribe, no caso do Uruguai, tomando o poder, né, e a gente vai ter um conflito porque eles eram, digamos assim, eles não respondiam aos interesses políticos, econômicos, territoriais do Brasil. Então, o Brasil vai muitas vezes enviar, né, tropas, vai influenciar, enfim, né, essa política, né, vai enviar tropas e vai derrubar tanto Roças quanto Oribe, né, e a gente tem que lembrar que grande parte, a gente não tem um exército brasileiro ainda, né, isso vai se contextualizar, vai se organizar durante a Guerra do Paraguai, mas, então, de um modo geral, quem faz toda essa função, assim, né, em grande medida, são os estancieiros gaúchos, que são, né, aqueles que ocupam essa região de fronteira e que têm interesses, muitas vezes, né, muito claros, objetivos nessa região. Então a gente vai ter esse conflito de, né, Roças-Oribe na década de 50 e 51. Então esses políticos vão ser, esses caudilhos vão ser retirados do poder e vão ser substituídos, então, como eu disse para vocês, por pessoas que são mais alinhadas aos interesses brasileiros. Isso era um contexto assim que recorrentemente havia essas intervenções brasileiras no território da Argentina, do Uruguai, enfim, né, do Paraguai. Então, são regiões que o Brasil, mas principalmente a Argentina e o Uruguai, por causa da questão do Rio da Prata, aquela região ali, era uma região de muito interesse, né, principalmente pelas riquezas, produtos, etc., que por ali fluíam, certo? Bom, então, basicamente,
pouco a pouco, né, o Uruguai começa, né, a se colocar, digamos assim, novamente, né, e vai tendo poder mais uma vez, né, no futuro, um presidente, né, que é o Aguirre, que era do Partido Blanco e que também não respondia aos interesses brasileiros, os interesses dos estancieiros gaúchos, e que vai estar vinculado a um político, né, enfim, que se chamava Francisco Lopes, né, Francisco Solano Lopes, que é basicamente, vai ser o presidente paraguaio, e o Paraguai meio comendo nas bordas nesse contexto, começa a se colocar, digamos assim, como uma possibilidade, como um local, né, um locus, digamos assim, de interesse de fato, sabe? Assim, no sentido de eles quererem. O Paraguai tem alguns projetos, digamos assim, políticos, né, de domínio daquele espaço, de domínio territorial, de expansão, né. Então, Solano Lopes, na verdade, ele vai se tornar, então, um ditador. Ele já era, então, filho, né, do anterior, né, do o presidente anterior, enfim, né, do Paraguai, e o Paraguai já vem se colocando, né, num contexto diferenciado do resto da América, né. Então, o projeto político do Paraguai vai ser exatamente esse, né, de domínio daquela estrutura, daquela região. Há um investimento maior, uma perspectiva de industrialização, de educação da população nesse contexto, certo? De formação de um exército profissional. Então, há um planejamento. Então, a gente pensa no Paraguai, né, hoje em dia, como, enfim, um espaço bastante pobre, que é, de fato, um país em que, em grande medida, são sequelas dessa guerra do Paraguai que detonou o país, tá? De fato, foi um horror, né? Foi o termo da moda hoje em dia, né? Acho que a gente conhece muito bem esse termo, que é um genocídio, né? Vai ser um genocídio que vai acontecer no Paraguai, tanto que grande parte da documentação do Exército Brasileiro, que vai se formar nesse momento, não é nem acessível, né? Então a gente também não, né? Grande parte das fontes que se tem são fontes produzidas em outros países e não no Brasil, porque de fato deve ter sido muito feia a coisa, né? E, enfim, então é um tema, né, bem importante para a gente entender tanto a história latino-americana, né, é o grande conflito da América do Sul no século XIX, eu acho que até hoje o maior conflito da América do Sul será a Guerra do Paraguai, certo? Então, basicamente, a gente vai ter, né, uma a Guerra do Paraguai, ela tá nesse contexto, né? Então, o Paraguai, basicamente, né, ele tem um certo desenvolvimento no século XIX, porque tem um investimento em industrialização, certo? Principalmente em fábricas de indústria pesada, como de estrada de ferro, siderúrgicas e armamento, lógico, porque a ideia deles era realmente formar um exército organizado e bem equipado, né, para essa perspectiva de ampliação, né, de ocupação territorial, né? Então, basicamente, se investe também no sistema de comunicação, né? De modo geral, a população paraguaia tinha quase que um pleno emprego, digamos, né? Muito financiado nessa mobilização do governo para esses fins bélicos, digamos assim, certo? Além disso, de um modo geral, havia, né, um processo de educação, então o analfabetismo era muito baixo no Paraguai nesse período, né? E também havia um bom padrão alimentar, no sentido de que as pessoas, de um modo geral, também não passavam fome, assim, não era algo assim, né? Ou seja, o Paraguai se colocava como um modelo de desenvolvimento completamente diferente do que se colocava no resto da América, certo? E claro que qualquer possibilidade de diferença, de uma certa possibilidade autônoma, digamos assim, né, na visão de muitos outros países, deve ser esmagada. Qualquer tipo de experiência emancipatória, não que o Paraguai fosse o paraíso da pessoa, falar, paraíso, não era isso, tá? Claro que havia, era um governo autoritário, etc, etc. Não estou dizendo que o Paraguai era lindo. Não, mas ele tinha algumas experiências que mostravam, olha, dá para fazer, né? No sentido de autonomia, de questão alimentar, de pleno emprego, né, desigualdades sociais não tão acentuadas como depois vão ser, né? Mas basicamente, como eu falei para vocês, não era um estado assim
sabe, assim, paradisíaco. Não era, tá? Havia diferenças sociais, havia autoritarismo, havia um monte de coisa, tá? Não tô falando, né? Mas havia um modelo diferente do que os demais, e isso também incomoda, precisa ser esmagado, certo? Ou o quê? Agora todos os países vão ser autônomos, como assim, né? Então, essa soberania, essa emancipação, esse desenvolvimento econômico mais autônomo do Paraguai era algo que ligava o pisca-alerta de potências econômicas, né? Que daqui a pouco se isso pega, se essa moda pega, e outros países na América também vão fazer, né? Vão adotar esse tipo de. Ou as próprias elites desses outros países vão parar e pensar, oh, peraí, daqui a pouco as pessoas, o povo aqui começa a ver que dá para fazer, dá para ser autônomo, dá para, né? Então, e aí como é que eu vou dominar, né? Então, todas essas questões colocam o Paraguai, claro, como uma certa pedra no sapato futuramente, certo? E então a ideia realmente era vocês entenderem, né, como é que se coloca. E o Paraguai, claro, tinha um projeto expansionista, o Paraguai tinha um projeto, né, militar, né, nessa perspectiva de ampliar o território, né, de sair, de ocupar aquela região estratégica, né, fluvial, né, enfim. Então a ideia de fato era criar o chamado Paraguai Maior, certo? Anexar territórios do Brasil, da Argentina, né? E também ter esse pacto junto ao Uruguai, certo? Com acesso principalmente, né, ao Atlântico, que era algo que eles não tinham e que previam para o desenvolvimento do país, certo? Então, é um tema importante, é um tema ainda polêmico, né? Que é bastante estudado, mas que ainda há uma série de narrativas. Mas a gente tem que entender como o Paraguai se colocava, para a gente poder entender então como a guerra inicia, certo? Então tá, pessoas, continuamos no próximo vídeo. Se cuidem e até a próxima.